Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina e você já sabe, aqui no meu canal fazemos um resumão, motivando você a depois conferir o programa mais expandido, ali mais detalhado, que pastor Adenilton Aguiar, pastor Vinícius Mendes, pastor Vanderlei Dornelles e eu gravamos lições da Bíblia. Todo trimestre ali fizemos as gravações e você tem acesso a esse conteúdo sexta-feira pela manhã no canal do YouTube do Lições da Bíblia e à noite, sexta-feira à noite, às 21 horas e sábado pela manhã, às 7 da manhã, você pode conferir esse conteúdo no canal, na TV Novo Tempo, no Lições da Bíblia. E aqui em meu canal a gente faz um comentário mais breve, pontuando algumas coisas que talvez não tenhamos falado lá no programa, ou que quisemos aqui destacar, e assim temos feito. Hoje, o pastor Vinícius está em viagem, não pôde estar conosco, mas está comigo de novo aqui o pastor Adenilton Aguiar, que é professor de Novo Testamento, especialista em Apocalipse, leciona lá na FADBA, no nosso curso de Teologia, na Faculdade da Bahia. Tudo bem, pastor Adenilton? Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, pastor Michelson, para mim é uma alegria estar aqui novamente, né, compartilhando esse momento aqui com você e dialogando sobre esse tema tão importante, né, que nós estudamos essa semana. Eu tenho certeza de que Deus vai nos dirigir, nós temos coisas muito preciosas para apresentarmos para os nossos colegas que estão acompanhando aí, os nossos amigos que acompanham aí no seu canal. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado por aceitar o convite aí, uma bênção ter você de novo. A lição desse trimestre, você já sabe, trata das 3 mensagens angélicas, está muito boa. Autor principal, pastor Mark Finley, e o tema desta semana, aqui está, a boa notícia do juízo. Interessante, né, pastor? Já começa com o título assim curioso, porque quando se fala em juízo, juízo final, geralmente as pessoas têm aquela ideia de que é uma coisa ruim, é uma coisa assustadora, vamos passar pelo juízo, e a lição traz um título interessante, a boa notícia do juízo. O verso principal não poderia ser outro, né, Apocalipse 14:7, que diz assim: dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Na Almeida Revista Atualizada, eu creio que está até melhor, né? Diz assim, é chegada a hora do seu juízo. Né? E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Já vimos aqui sobre o Evangelho Eterno, já vimos sobre qual o conceito de temer a Deus. Semana passada vimos isso. Se você perdeu algum desses nossos vídeos, é só acessar aí no meu canal a playlist lição da Escola Sabatina, ou Escola Sabatina. Você encontra todos esses vídeos aí. Pastor Adenilton, começando por aqui então, o juízo é uma boa notícia, afinal de contas? Essa é uma pergunta bem interessante, né, e é gostoso a gente pensar sobre isso, porque como você mencionou, tradicionalmente muitas pessoas associam juízo como uma coisa negativa, né? Mas eu diria que juízo é, por assim dizer, a outra face de uma mesma moeda, do evangelho, né? Então nós temos uma moeda de um lado, o evangelho, do outro lado, o juízo, ou poderíamos também colocar do mesmo lado. O juízo, ele é muito positivo, porque o juízo de Deus aponta para o fato de que Deus está preocupado com a situação do mundo, e ele quer dar um basta à situação do mundo, né, ao mal que impera no mundo. Por exemplo, lá no final de Apocalipse, nós encontramos uma descrição de pecados que ficam fora, né, de pessoas que ficam fora da Nova Jerusalém. Né? Ali menciona assassinos, menciona mentirosos, enfim, toda sorte de mal que existe no mundo vai ficar fora da Nova Jerusalém. E isso fica de fora com base no juízo que Deus realiza. Então, o juízo é realmente algo muito positivo. Eu lembro, por exemplo, quando o salmista, né, quando Davi uma vez diz o seguinte, Senhor, julga-me, não é? E a gente fica pensando, o salmista não pediria para Deus julgá-lo se isso não fosse uma coisa positiva. Então, o juízo é algo positivo, o juízo é boa notícia, o juízo tem que ver com as boas novas de que Deus está conduzindo a história do mundo e que ele vai dar um basta à situação do mundo. Então, a gente deve encarar realmente o juízo como algo muito positivo. Aqueles que estão com Deus, aqueles que já aceitaram o Evangelho Eterno, portanto foram redimidos por Jesus, eles sabem que no juízo serão tidos por inocentes, né, porque foram justificados. Então o juízo ele tem que ver com a vindicação dos salvos. E para quem está com Deus, realmente não há por que ter medo, né? Ainda mais sabendo que o juiz, o justo juiz, é o próprio advogado, né, Jesus Cristo. Na lição de domingo, pastor Adenilton fala aqui sobre
Lembra, né, o início do conflito, Satanás como anjo rebelde que acusou a Deus de injusto. Então, se nós pensarmos bem, então, na verdade, quem está no banco dos réus é o Criador, porque ele de início foi acusado de injusto, de alguém que estaria restringindo a liberdade dos anjos, o governo dele foi questionado, então ele está ali sendo escrutinado pelo universo. E a lição até menciona isso, né? Traz aquele texto de que nós somos teatron, né? Ou seja, na verdade não traz o texto, mas eu lembrei disso aqui, anotei, né? É espetáculo para o universo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Veja, eu acho que um ponto importante para a gente destacar nesse assunto aí da lição é que, de fato, a tríplice mensagem angélica, ela serve para vindicar o caráter de Deus. O caráter de Deus foi colocado em xeque. Quando a gente pensa na ideia de temer a Deus e dar glória a Deus, esse é um tema muito importante, né? Eu acho que nas lições passadas nós abordamos isso. Eu acho que na última lição, a ideia de temer a Deus aponta para o fato de que Deus quer ter um relacionamento de amor com seus filhos. Deuteronômio capítulo 10, verso 12, associa a ideia de temer a Deus com a ideia de andar com Deus, com a ideia de amar a Deus, com a ideia de servir a Deus. Em outras palavras, a ideia de temer a Deus aponta para o fato de que Deus merece a nossa admiração, merece a nossa adoração, merece o nosso louvor, porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que cuida de seus filhos. Então, o juízo aponta para o fato de que Deus é um Deus de amor, mas o juízo também aponta para o fato de que Deus é justo. E essas são as duas, por assim dizer, principais acusações contra Deus. As acusações que foram levantadas apontavam para o fato de que Deus não é um Deus de amor e de que Deus não é um Deus justo. Mas a tríplice mensagem angélica mostra justamente o inverso. Para Deus julgar, primeiro Deus espera. Né? Inclusive, quando Moisés ele quer ver a Deus, e Deus se apresenta para ele, então nós encontramos ali um refrão que é apresentado constantemente no Antigo Testamento, né? Deus misericordioso, compassivo, que se desvia do mal, e eu não lembro exatamente todas as características, mas nós temos ali uma descrição do caráter de Deus. Assim Deus é. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de amor. E quando nós pregamos a tríplice mensagem angélica, nós estamos apontando exatamente para isso, para a bondade de Deus, para a justiça de Deus, para o amor de Deus. Né? Então, ao pregarmos a tríplice mensagem angélica, nós, por assim dizer, vindicamos o caráter de Deus. Assim, nós colocamos em evidência quem de fato Deus é. Ele é amor e ele é justo. Inclusive aqui no último texto que a lição de domingo menciona, Salmo 51, 1 a 4, depois de Davi ter cometido aquele pecado terrível e ter se arrependido, né, profundamente, ele diz que Deus é justo no seu julgar, né? Deus é o justo juiz, como eu já tinha falado. Segunda-feira, o juízo e a misericórdia de Deus, aí diz que, Apocalipse 20, verso 12, né? Julgados segundo as suas obras. Quem sabe vale até a pena dar uma pinceladinha nisso, né? Nós somos salvos pela graça, mas o julgamento, então, é pelas obras? Tem um texto muito interessante, eu gosto muito de mencionar quando a gente entra nesse assunto, que é Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, quando Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Né? Ou seja, nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Paulo deixa essa informação muito clara. Mas aqui Paulo também diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, dando a ideia de que existe uma resposta humana à oferta de salvação que Deus nos dá. E nós demonstramos que nós aceitamos essa oferta de salvação a partir da maneira como nós procedemos. Não é? Então, aquilo que nós fazemos dão evidência das crenças que nós temos. Nós não conseguimos desconectar crença de ação. Nós agimos com base nas crenças que nós temos. E a psicologia está aí para demonstrar exatamente isso. Nós agimos com base nas crenças que nós temos. Então, as obras dão evidência das crenças que nós temos, daquilo que nós temos dentro do nosso coração. Então, Deus realmente nos julga com base nas obras, e Deus não precisaria, né, digamos assim, das nossas obras para julgar, porque Deus conhece o nosso coração, mas como Deus é um Deus justo, ele age às claras. Então, as obras, né,
dizem para o universo de que lado nós estamos. E aí no verso 13, Paulo diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Isso mostra exatamente que a salvação, ela procede de Deus, é Deus quem age, mas nós devemos operar nossa salvação com temor e tremor. E isso passa pela prática da fé. Ou seja, a gente não consegue desvincular as nossas ações das nossas crenças. Nós agimos com base naquilo que nós acreditamos. Então nós somos julgados, sim, pelas obras. A Bíblia é muito clara, né, em relação a isso. Obras não como causa da salvação, mas como consequência dela. Como evidência, né? Uma evidência de que você realmente foi salvo. Agora, tem um texto aqui também de Ellen White, Conselhos para a Igreja, página 361, bem interessante, que diz assim, vou pegar um trecho aqui. Os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade, terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Quanto mais de perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem. Pela contemplação somos transformados, né? E tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmos. Mas, embora devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, já nascemos com essa natureza, né? Temos que confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós, porque ele tem razão. Nós somos pecadores, nós somos trapos de imundícia, são nossas pretensas justiças e atos, né? Então as acusações são reais. Porém, ela diz aqui, né? Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos dele. Então ainda, né, substituição em que Jesus assume nosso pecado, exato, e acredita seus méritos, né? Enquanto você lia esse texto aí, eu me lembrei, ainda aqui na carta de Filipenses, tem uma declaração de Paulo que eu gosto muito, né, no capítulo 3, verso 12, que ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Eu acho muito interessante isso, porque o mesmo Paulo que diz isso aqui, é o Paulo que no capítulo 1, verso 21, disse: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o indivíduo, ele vive essa vida aqui, a vida dele é Cristo, o morrer dele é lucro, né? Em Gálatas 2:20 ele diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse mesmo indivíduo está dizendo: eu não alcancei perfeição, né? Então ele tem consciência clara, né, de que a salvação é única, exclusivamente pela fé, né? Mas ao mesmo tempo ele tem consciência de que essa fé nunca está desvinculada da sua vida prática do dia a dia, não é? E o mesmo Paulo que enfatiza o processo, né? Prossigo para o alvo. Exatamente. Terça-feira fala de uma cena magnífica, e aí a lição focaliza Daniel 7. Um detalhe que eu acho interessante, já lhe passo a palavra, pastor Adenilton, é que Daniel está contemplando ali aquelas bestas, aquela destruição causada por aqueles impérios perseguidores, e de repente ele faz uma pausa. Na verdade, Deus é que introduz essa pausa na narrativa e convida o profeta a olhar para o alto, para que ele perceba que no trono Deus está ali dirigindo as coisas. É uma mensagem de esperança para nós também, porque muitas vezes quando analisamos os fatos atuais, o cenário político, o cenário geopolítico, a iminência de guerras terríveis, fome, doenças, miséria, imoralidade, nós temos a tentação de pensar que desandou de vez, né? Deus abandonou este mundo e quase adotamos uma visão deísta de que Deus criou e foi embora. Mas não, essas visões do céu, do trono, como acontece também em Ezequiel 1, por exemplo, é Deus dando aquele forte recado de que Ele está no trono, Ele está conduzindo a história, e Ele finalmente vai intervir resolvendo tudo isso. É por aí, pastor? É isso mesmo. Olha, a gente está chegando aqui, a meu ver, ao ponto alto da lição dessa semana, né? A ideia do juízo, né? As boas novas do juízo. E é muito interessante a gente abordar essa ideia do juízo e a ideia do trono ali, né? Que aparece ali em Apocalipse 4 e 5, porque realmente a ideia do trono de Deus ali nos transmite essa segurança de que Deus está no controle de tudo. Eu gosto muito de ler os capítulos 4 e 5 de Apocalipse para pensar no restante com base nesses dois capítulos. É como se João quisesse dizer o seguinte: olha, mais adiante vocês vão encontrar bestas, né, poderes lutando contra o povo de Deus, vocês vão ver perseguição, vai se falar de morte, vai se falar da necessidade de perseverança, vocês vão ouvir falar de conflito, mas é importante que vocês vejam Deus no trono.
né? Eu me lembro, por exemplo, da experiência de Isaías, né? O exército assírio estava se aproximando, Isaías vai para o templo, não é? E ali ele tem uma visão do trono de Deus, e isso trouxe muita segurança para o seu coração, né? Aqui em Isaías, por exemplo, capítulo 6, quando Isaías menciona a impressão que ele tem ao ver o trono de Deus, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, por que será que Deus, em resposta à oração de Isaías, Deus mostra uma visão do trono? É justamente para dizer para Isaías o seguinte: olha, Isaías, eu estou no controle, eu sei que o exército assírio está se aproximando, eu sei que vai ser um momento de tensão para vocês, vai ser um momento de prova, de perseguição, de conflito intenso, mas vocês precisam ter a segurança de que eu estou no trono. Então, o fato de que Isaías viu Deus assentado num alto e sublime trono trouxe para ele a segurança de que Deus está no controle da história do mundo. Deus está no controle da história de seu povo. Então, quando a gente vê isso em Apocalipse, a gente vai ver os desdobramentos do conflito em Apocalipse, sobretudo ali no centro de Apocalipse, Apocalipse 12, 13 e 14, a gente vai ver tudo isso, aquelas bestas do capítulo 13, mas é importante a gente parar para pensar que no capítulo 4, Deus está no trono. E Cristo também está no trono, ou seja, eles estão no controle da história do mundo. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: se eles estão no controle da história do mundo, da história da igreja cristã, isso é um sinal de que ele também está no controle da história da nossa vida também. Eu não sei se a gente já pode entrar, pastor Michelson, no assunto aqui de terça e quarta, falando ali mais especificamente sobre a questão do juízo, ou se você teria algum comentário antes de a gente passar para isso aí. Creio que sim, pastor. Quarta e quinta, acho que a gente já pode até caminhar para o fim, né? Aqui no finalzinho de terça, só tem um detalhe aqui que eu quero ler, é a pergunta que sempre tem no fim da lição de cada dia, né? Daniel estava certo sobre os impérios que surgiram e desapareceram, como previsto. Por que então faz tanto sentido confiar na palavra de Deus sobre o que ela diz a respeito do último reino, um domínio eterno que não passará? Uhum. Se todos os reinos sucederam, né, vieram e desapareceram conforme a profecia apontava em detalhes, por que duvidar do último detalhe da profecia, que é o reino eterno que não passará, né? Aquela pedra, lembra Daniel 2? A pedra que atingiu a estátua, uma pedra que não foi lançada por mãos humanas, ela veio do céu de maneira sobrenatural, é o reino eterno de Deus. E aquela pedra torna-se um monte, né? Orós, um monte eterno, a morada de Deus. Então não temos por que duvidar. Se tudo mais aconteceu exatamente como estava previsto, o que falta acontecer também vai acontecer. Bem, aí, pastor Denilton, podemos então passar para esse ponto, que eu acho que vale a pena aprofundar um pouquinho também. Ok. A lição, ela é um guia resumido, né? Cada dia é uma página só. O autor não tem condições de explorar outras facetas do assunto, né? E nós entendemos que existem pelo menos duas formas de entender essa questão de Apocalipse 4, 5, né? Como sendo ou uma cena de juízo, ou uma referência à entronização de Cristo após a sua ressurreição, não é verdade? Então nós podemos, quem sabe, trabalhar um pouquinho esse assunto, esse conceito, até para ajudar os professores. Um dos propósitos deste vídeo aqui e do Lições da Bíblia também é ajudar os nossos professores da Escola Sabatina a terem um subsídio a mais, algum comentário, alguma ampliação do assunto, para levar, quem sabe assim, coisas até diferentes do que está na lição para a unidade da Escola Sabatina, porque a gente parte do pressuposto de que os alunos estudaram a lição. Então lá é o momento de você destacar os pontos principais e, quem sabe, trazer alguns aportes diferentes também para enriquecer o estudo. Então, pastor, comente aí para nós, com nossos amigos, a respeito de Apocalipse 4 e 5, os entendimentos possíveis, né, desse texto aí. Excelente. Eu gostaria de começar o meu comentário sobre Apocalipse 4 e 5 mencionando algo que para mim é muito importante. Veja, existem coisas em Apocalipse que nós não negociamos, né? Coisas assim que estão muito bem estabelecidas na teologia da igreja, né? E eu posso mencionar alguns exemplos quando nós falamos de santuário, quando nós falamos da existência de um juízo, quando nós falamos da identidade das bestas de Apocalipse 13, quando nós falamos da lei, né, da lei de Deus. Isso para nós está claro ali, por exemplo, em Apocalipse 11:19, quando João vê a Arca da Aliança. Quando nós falamos sobre sábado, isso está claro também quando nós falamos ali da primeira mensagem angélica
e aquela alusão ao quarto mandamento, né, isso aparece lá em Apocalipse 14, 6 e 7, aparece também em Apocalipse 10, 7, então nós temos uma alusão clara ali ao quarto mandamento. Quando nós falamos da segunda vinda de Cristo, né, nós temos em Apocalipse vários lugares em que a vinda de Cristo é mencionada, já no começo do livro, Apocalipse capítulo 1, verso 7, nós temos isso aí. No capítulo 14, quando fala ali da dupla colheita na terra. Então, são assuntos que para nós estão muito bem estabelecidos. Quando nós falamos da marca da besta, quando nós falamos do selo de Deus, todos esses assuntos estão muito bem estabelecidos. E todos nós temos praticamente o mesmo entendimento sobre esses assuntos. Agora, vejam, a Bíblia é um livro divino humano, e há pontos que não são tão simples, né? Que não são tão fáceis de entender, e às vezes, nesses pontos, nós podemos ter mais de um entendimento, né? Então, isso, por exemplo, acontece em Apocalipse 4 e 5. Então, existe o entendimento de que ali nós temos uma cena de juízo, e existe também o entendimento de que ali nós temos uma cena de entronização. Eu queria falar sobre isso, mas antes eu queria abordar alguns pontos importantes sobre a questão do juízo, né? Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 7, verso 14, e também os versos 26 a 27, nós temos ali uma linguagem que vai ser utilizada em outros lugares da Bíblia, né? Daniel 7 é muito importante para João, tá? Para o livro de Apocalipse. Inclusive, é possível que João, ao escrever o Apocalipse, ele esteja focando principalmente em Daniel 7. Eu vou explicar isso aqui. Vejam, toda a Bíblia é importante para João, todo o Antigo Testamento é importante para João, e o livro de Daniel como um todo é importante para João. Mas talvez o capítulo do Antigo Testamento mais importante para João seja Daniel 7. Tá? Por que Daniel 7? Porque Daniel 7 mostra a transferência de domínio. Então, havia um domínio que foi um domínio que estava na mão do chifre pequeno, e esse domínio agora é transferido para aquele filho do homem que aparece lá em Daniel 7. Inclusive, a palavra domínio é uma palavra extremamente importante em Daniel 7. Por exemplo, no verso 14 diz lá, foi-lhe dado domínio. Nos versos 26 e 27 nós lemos, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, no caso o domínio do chifre pequeno, para o destruir. O reino e o domínio e a majestade dos reinos serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E mais adiante diz, o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então veja, o que está acontecendo em Daniel 7? Uma transferência de domínio do chifre pequeno para Cristo e o povo dos santos do Altíssimo. Então Cristo recebe esse domínio, e ele concede esse domínio também aos seus seguidores. Em Apocalipse está acontecendo exatamente isso. Então é por isso que talvez o capítulo mais importante de todo o Antigo Testamento para João seja Daniel 7. E talvez Deus dá as visões para João para mostrar como no fim da história aconteceria essa transferência de domínio. Vejam, esse domínio é inaugurado quando Cristo veio pela primeira vez a esse mundo. Cristo morre, ele ressuscita, e lembre-se, quando ele está comissionando a igreja, ele usa aquelas palavras que todos nós sabemos, né, de cor, quando ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse texto poderia ser traduzido da seguinte forma, todo o domínio me foi dado no céu e na terra. A palavra que aparece ali como domínio é a palavra exousia. É a mesma palavra que aparece na versão grega de Daniel, né? Lembre-se que no primeiro século, depois que os judeus voltaram do cativeiro, os filhos dos filhos daquela geração que foi levada para o cativeiro, eles perderam o contato com a língua hebraica, com a língua aramaica. Então foi necessário traduzir a Bíblia para o grego para que eles tivessem contato. Então, na maioria das vezes, quando o autor do Novo Testamento está usando o Antigo, ele usa a partir do texto grego e não do texto hebraico. Então, é o que nós chamamos de Septuaginta. E a palavra que aparece ali em Daniel 7 é a palavra exousia, tanto no verso 14 quanto nos versos 26 e 27. Curiosamente, a expressão, inclusive, é muito parecida. Quando fala lá de foi-lhe dado domínio, tá? Eu vou ler aqui o texto grego, edote auto exousia,
E veja que o que Jesus disse lá em Mateus 28, 18 é muito próximo disso. Edotemoi exousia, muito parecido. As palavras estão vindo lá de Daniel. Então veja, o livro de Mateus e essa declaração de Jesus mostra que Jesus inauguraria essa transferência de domínio quando ele ascendesse ao céu. Então essa é uma forma de interpretar Daniel 7, de usar Daniel 7 ali no Novo Testamento. Veja, aí nós temos essa posição de que ali em Apocalipse 4 e 5 nós temos uma cena de juízo, e eu gostaria de dizer que essa não é uma posição recente, tá? Nós temos pelo menos 3 autores que abordam isso na década de 90, um autor que aborda na década de 80, então quando esse pensamento surge depois, por exemplo, na década de 2000, não é um pensamento novo, não é nada original, isso já veio antes. Eu tenho aqui, por exemplo, o nome de Robert Dean Davis. Ele escreveu o livro A Corte Celestial e o Juízo em Apocalipse 4 e 5. Então ele defende a ideia de que nós temos ali em Apocalipse 4 e 5 uma cena de juízo. Nós temos Alberto Treia, que defendeu também isso em 1992, O Dia da Expiação e o Juízo Celestial. Nós temos também um livro que é publicado em 1981, A Doutrina do Santuário e a Expiação, conforme refletidos no livro de Apocalipse. Então, essa é uma ideia que não é recente, década de 80, década de 90, então essa é uma posição sobre Apocalipse 4 e 5. Veja, um argumento utilizado para dizer que ali nós temos uma cena de juízo é que nós temos uma linguagem muito semelhante à linguagem de Daniel 7. E isso, logicamente, é verdadeiro, porque, como eu mencionei, Daniel 7 é possivelmente o capítulo mais importante de todo o Antigo Testamento para João, né? Ele possivelmente escreve o Apocalipse, as visões que Deus dá, para mostrar que Deus finalmente faria a transferência de domínio, né, das forças do mal, no caso ali das bestas, a gente pode falar ali, que aparece ali no capítulo 13, para Cristo e o povo dos santos do Altíssimo. Então o Apocalipse mostra essa transferência de domínio. Então é natural que Daniel 7 apareça em Apocalipse 4 e 5. E Daniel 7 aparece não somente em Apocalipse 4 e 5. Né? Eu tenho aqui uma lista enorme de lugares em Apocalipse onde Daniel 7 aparece. Somente, por exemplo, o verso 2 de Daniel 7 aparece em Apocalipse 7 e 1. O verso 3 aparece em Apocalipse 11 e 7, 13 e 1, 17 e 8. Os versos 4 e 6 aparecem também em Apocalipse. Eu vou pular porque a lista é grande. Né, mas somente para pular de um polo para o outro, o verso 27 de Daniel aparece, é usado em Apocalipse 24, 20, verso 4, e Apocalipse 22, verso 5. Então é natural que a linguagem de Apocalipse apareça em é natural que a linguagem de Daniel 7 apareça em Apocalipse 4 e 5, porque João simplesmente ama Daniel 7, ele usa a linguagem de Daniel 7 para explicar as visões que ele tem, mas Daniel 7 vai aparecer em outros lugares também, né? Então, a posição de que Apocalipse 4 e 5 trata de juízo se baseia no fato de que a linguagem de Daniel 7 aparece em Apocalipse 4 e 5. Como eu disse, é verdade, logicamente, mas aparece em outros lugares também. Uma outra posição, a outra posição é a posição de que nós temos uma cena de entronização. Veja, quando Cristo ressuscita, ele retorna ao céu, e ele é entronizado no santuário celestial. Nós temos vários textos da Bíblia que apontam para isso. Em Atos 2, por exemplo, quando Pedro está fazendo aquele sermão no dia de Pentecoste, ele diz que Cristo sentou no trono de Davi, seu pai, né, cumprindo a promessa da aliança que Deus fez com Davi, que está registrada lá em 2 Samuel, capítulo 7. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Hebreus, o capítulo 1 de Hebreus aponta para uma cena de entronização. É tão tal que ali nós temos uma alusão a Salmo 110, o Salmo 2, que são salmos que eram utilizados na entronização dos reis de Israel. Aliás, o livro de Hebreus como um todo foi escrito para mostrar exatamente que Cristo está no trono celestial e que ele reina no trono de Davi, seu pai. Embora o texto não mencione que Cristo reina no trono de Davi, mas essa ideia que aparece ali, e o tema principal do livro de Hebreus, nós lemos isso em Hebreus capítulo 8, verso 1, aponta exatamente para essa ideia. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou-se à destra do trono da majestade nos céus. Então nós temos aqui o texto apontando para a entronização de Cristo. E aí, onde é possível ver
é a entronização de Cristo em Apocalipse 5, de várias formas, mas eu quero me ater a uma, que é o capítulo 5 e o verso 7. E com isso eu vou caminhar para o final do meu comentário, porque nós temos mais coisa também, né, para comentar. O capítulo 5, verso 7, o texto diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita, ou seja, o livro está à destra de Deus, da mão direita daquele que estava sentado no trono. Verso 8, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos postraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir-lhe os selos. Então veja só, o que nós temos aqui? Jesus vai até o trono e ele, da destra de Deus, ele recebe o livro. Isso aqui parece refletir uma cena de entronização que comumente acontecia no ritual israelita, quando um rei subia ao trono. Por exemplo, quando a gente vai para 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis, capítulo 11. Os amigos que estão nos acompanhando em casa podem acompanhar esse texto. 2 Reis, capítulo 11 e o verso 12. Note só, numa cena de entronização aqui, o que acontece? Então, Joiada fez sair o filho do rei. Então, isso aqui, eles estão se preparando para uma cena de entronização. Pôs-lhe a coroa. Então, o que acontecia em uma entronização em Israel? Primeiro se colocava a coroa, primeiro ato, mas havia outro ato. Que ato era esse? Lhe deu o livro do testemunho. Então, a entronização concluía não quando a coroa era colocada, mas quando o livro do testemunho era dado. Então vejam que quando isso acontece, aí o texto diz: eles o constituíram rei. Então não é somente quando coloca a coroa, é quando recebe o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei. Então, nesse momento, então, o indivíduo é declarado rei. Então, parece que isso está acontecendo, né? Nós temos um reflexo dessa cena lá em Apocalipse 5, porque Jesus recebe o livro, não é? E agora nós temos um louvor, é como se fosse uma aclamação, ele é rei. Então, nós temos aqui um indício de que ele está sendo entronizado. Veja, em Israel, quando o rei era entronizado, havia uma coisa que acontecia, um fenômeno interessante. Ele recebia presentes, né? E pessoas vinham, né? Vinham e traziam presentes. Por exemplo, quando Salomão, lembra da rainha de Sabá que veio e trouxe presentes para Salomão, né? Que foi ungido rei de Israel. Então, essa era uma prática comum, o rei recebia presentes. E aqui em Apocalipse, capítulo 5, verso 12, nós temos um fenômeno bem interessante. Veja, Jesus é digno de receber, conte comigo, poder, 1, riqueza, 2, sabedoria, 3, força, 4, honra, 5, glória, 6, louvor, 7. Jesus recebe como se Jesus estivesse recebendo aqui presentes. Logicamente não são presentes, literalmente falando, mas o texto reflete a ideia de que ele está recebendo algo. Ele está recebendo esses 7 elementos. E o número 7 é importante porque o número 7 aponta para a plenitude. Então, Jesus está sendo aqui, na verdade, investido de todo o poder e de toda a autoridade. Algo semelhante ao que acontece lá em Mateus, capítulo 28, verso 18. Então, parece que nós temos aqui uma inauguração. De novo, o texto não afirma categoricamente que é uma cena de juízo ou uma cena de entronização. O texto não afirma categoricamente. Então, nós podemos ir para um lado e para outro, né? Então, nós temos essas duas posições, né? Então, nós temos as pessoas, alguns que acreditam que aqui nós temos uma cena de juízo. Nós temos também uma segunda posição, que é a posição de que nós temos uma cena de entronização. De novo, alguns pontos em Apocalipse estão muito bem estabelecidos. Nós não discutimos questão de lei, de sábado, santuário, a existência de juízo, nós não discutimos nada disso. Para todos nós, isso está muito bem estabelecido. Alguns pontos, né, são passíveis de mais de uma opinião, 2 opiniões, ou quem sabe até mesmo 3, 4 opiniões, né? E a gente precisa conviver com isso
Ok, obrigado, pastor, por esse comentário muito oportuno. E eu quero aproveitar o contexto para divulgar aqui um livro que a CPB acabou de lançar, do Dr. Ranko Stefanovic, que é professor de Novo Testamento, especialista em Apocalipse, lá na Universidade Andrews, que o pastor Adenilton, inclusive, foi aluno dele, né? Uhum. Ali no curso que fez, no doutorado. Foi meu orientador no doutorado. Só isso, né? Foi seu orientador no doutorado. Então, Ranko Stefanovic lançou esse comentário aqui em inglês já há alguns anos, e agora acabamos de ter o livro impresso, está aqui quentinho ainda, pela Casa Publicadora Brasileira em português. 608 páginas. É um comentário sobre o livro do Apocalipse. E o Dr. Ranko tem aqui um posicionamento a respeito disso que estamos falando, Apocalipse 4 e 5. Eu quero ler aqui para vocês, na página 217 e 218, o que ele escreveu. Apocalipse 4 e 5 descreve o quarto dos grandes eventos no plano da salvação, a entronização de Cristo. Então, o Dr. Ranko, um dos maiores especialistas atuais, né, em Apocalipse da Igreja Adventista, ele se posiciona pela entronização de Cristo. Após sua encarnação, morte e ressurreição, o Cristo glorificado foi coroado no trono celestial à destra do Pai. Dois acontecimentos ainda estão por acontecer, para vir: a segunda vinda e o juízo final, quando o plano divino de salvação será concluído. No entanto, a entronização de Cristo parece ser o ponto crucial na história do universo. Trata-se do evento em que ele inaugurou seu ministério real. É com a exaltação de Cristo, de Jesus, ao trono celestial, que a vitória sobre o pecado e Satanás é garantida. A entronização de Cristo marca o início do fim, define a natureza do término da história e descreve aqueles que participarão da vitória de Cristo, a vitória do Cordeiro. E isso que torna Apocalipse 4 e 5 a seção fundamental de todo o Apocalipse. E ele diz mais aqui adiante: há pelo menos dois motivos para Apocalipse 4 e 5 ser tão significativo para o povo de Deus. Antes de tudo, a entronização de Cristo no templo celestial, à destra do Pai, significa a inauguração do santuário celestial. O segundo motivo para Apocalipse 4 e 5 ser significativo para o povo de Deus, hoje, é o fato de que a entronização de Cristo aconteceu no Pentecostes. Em seu sermão no Pentecostes, Pedro afirmou que a exaltação de Cristo ao trono celestial, à destra de Deus, abriu as portas para a vinda do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, 32 e 33. Isso quer dizer que a vinda do Espírito Santo foi condicionada e precedida pela exaltação de Cristo. De acordo com João 7,39, o Espírito Santo só poderia vir após Jesus ser glorificado. Fica aqui a dica para vocês que amam o Apocalipse. Tremendo comentário aqui. Eu quero também fazer menção aqui, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, um artigo que eu publiquei alguns anos atrás em meu blog outraleitura.com.br. Você pode encontrar facilmente indo ali ao meu blog outraleitura.com.br, coloca no buscador ali, logo abaixo do banner principal, ali está escrito pesquisar, né? Coloca ali a palavra meta, duas palavras, metatauta, com U, uma expressão grega que eu já vou explicar. Metatauta. E a impossibilidade futurista. É um artigo bem interessante aqui, escrito pelo meu amigo, pastor Eleazar Domini, que é um estudioso do hebraico e de teologia, enfim. Vocês conhecem do canal Fala Sério Pastor? E esse é aqui um extenso artigo com argumentação interessante aqui a respeito dessa expressão grega, metatauta. E eu vou aqui usar um texto bíblico para explicar para vocês o que significa isso. Veja, o capítulo 3 aqui do Apocalipse, ele descreve as últimas 3 igrejas, né, proféticas, as 7 cartas, as 7 igrejas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E termina descrevendo a condição de Laodiceia. Em seguida, já começando o capítulo 4, o verso 1 diz: depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E ele tem a visão que o pastor Adenilton acabou de descrever para a gente, né, a qual também o Dr. Ranko se refere no livro, que é justamente ali o trono, Jesus em juízo ou entronizado. Bem, os defensores da ideia de juízo dizem que o depois dessas coisas seria uma indicação de que o que vem no capítulo 4 é cronologicamente imediato ao que aconteceu no capítulo 3. Mas será que é isso mesmo?
Se for assim, então, de fato, esse trono, essa visão do trono, ela ocorre depois, no tempo de Laodiceia, depois de Laodiceia. Então, seria realmente algo para o fim. Ocorre que, quando nós temos essa expressão, ó, depois dessas coisas, que é o metatauta em grego, nós temos também a palavra olhei, eidon, em grego. Isso acontece em outros lugares, eu vou pegar só um aqui como exemplo, Apocalipse 15. Se você tem sua Bíblia aí, abra lá agora em Apocalipse 15, em que nós encontramos a mesma expressão seguida da palavra olhei, metatauto eidon. E aqui diz assim, ó, capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos. Ok? O contexto aqui é 7 últimas pragas. Portanto, é o fim da história mesmo, né? Pois com estes se consumou a ira de Deus. Tanto é que no 16, capítulo 16, descreve as pragas ali, ok? Bem, aí diz, vi como um mar de vidro misturado com fogo e também os que venceram a besta. Então ele passa agora a descrever os remidos já na glória, no mar de vidro. Aí no verso 5, a gente lê o seguinte, depois dessas coisas, ou seja, metatauta, olhei, eidon, tá vendo? A mesma fraseologia. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário. Opa, mas como assim? Quer dizer que então as pragas acontecem depois da redenção, já no mar de vidro? As pragas vão cair na terra depois que os salvos estiverem no céu? Já na entrada da Nova Jerusalém? Não faz sentido. Faz se você entender uma coisa que é bem básica para quem estuda o Apocalipse a fundo. O livro não é linearmente cronológico. Ele tem vários avanços, recuos no tempo, né? E no caso do capítulo 4, então como é que nós entenderíamos isso? Já que é a mesma frase, né? Depois dessas coisas olhei. Depois de que coisas? Depois dos eventos cronológicos do 3 ou depois de ter tido aquela visão ele teve outra? Se pegarmos o 15 como exemplo, é isso exatamente que acontece. Depois daquela visão, ele teve outra. Quer um outro exemplo interessante? Já que estamos estudando as 3 mensagens angélicas, no capítulo 14, que vem na sequência do 13, obviamente, no 13 você vê a atuação das bestas. O 14 abre com a descrição dos salvos, de novo, lá já com Deus, na glória, ressuscitados ou trasladados, glorificados. E depois, no verso 6, João ele volta no tempo para descrever a mensagem que aquele povo salvo deu enquanto esteve na terra. Está vendo? Avanços e recuos. Se você levar em consideração esse fato de que é como um filme, 3 anos antes, 4 anos depois, né? O Apocalipse tem que ser lido dessa forma. Aqui, nós temos então no capítulo 4 uma menção a uma nova visão e não uma sequência cronológica. Então, fica aqui a dica, né? E o livro também do Dr. Ranco aí como dica para leitura, dá tempo ainda você adquirir para continuar estudando a lição desse trimestre com o livro. Pastor Adenilton, mais algum complemento a esse ponto, para que a gente possa, então, fechar a lição, o comentário da lição de hoje? Não, somente elogiar essa exposição aí dessa explicação metatauta, excelente, né, porque realmente a gente vê que João usa a metatauta como um recurso literário somente praticamente para introduzir uma nova visão. O que eu queria comentar, para mim, um ponto alto em Apocalipse, eu sei que a gente está falando de juízo, né, de entronização também, essas coisas, mas um ponto alto para mim em Apocalipse 5 é a dignidade do Cordeiro, né, a dignidade do Cordeiro. Ele Acho é que podemos fechar com esse ponto, né? Exato. Jesus é digno. Jesus é digno, né? E Jesus é digno porque ele morreu por nós, porque ele se entregou. Então ele é digno do nosso louvor, né? Ele é digno do nosso louvor porque ele é o Redentor. Então ele não é digno do nosso louvor porque ele fez porque ele me deu um carro, porque ele me deu qualquer coisa, porque ele respondeu minha oração, alguma coisa que eu pedi particular para ele, mas ele é digno do nosso louvor simplesmente porque ele é o Redentor, né? É interessante que no capítulo 4, Deus é digno do nosso louvor porque ele é o Criador. No capítulo 5, Deus é digno do nosso louvor porque ele é o Redentor. Então, acho que esse é um foco nos capítulos 4 e 5. A dignidade de Deus e do Cordeiro de receberem o louvor de suas criaturas. Resumindo tudo, então, o tema do juízo para quem está com Cristo, aquele que é digno, porque nós somos indignos, esse tem esperança. Ele quando estuda esse assunto, ele recobra o alento por saber que Jesus é digno
que quando aceitamos os méritos dele, somos tidos por dignos, não por nosso mérito, mas pelo dele, e nós assim temos a esperança de vida eterna, de que no juízo seremos vindicados, de que tudo vai ser esclarecido e, acima de tudo, Deus terá sido tido por justo nessa acusação toda que foi feita contra ele. Tanto é que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante ele, mesmo os ímpios, mesmo Satanás, eles reconhecerão que Deus é justo. Pastor Adenilton, pode nos despedir com uma oração? Claro, vamos orar então. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá ânimo, porque a tua palavra nos encoraja a seguirmos adiante. O Senhor nos mostra que tudo está sob controle. O Senhor está sentado sobre o trono e o Senhor está no controle da história da nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, porque embora o Apocalipse mostre um intenso conflito que está acontecendo, sobretudo o Apocalipse mostra que o final será feliz, que tudo vai acabar bem. Existe um juízo se desdobrando hoje, no tempo em que nós estamos vivendo. Mas o objetivo desse juízo é colocar um basta na maldade que existe no mundo e devolver o reino aos santos do Altíssimo. Nós te louvamos por isso, ó Deus, e nós queremos um dia estarmos na tua presença e desfrutarmos do reino que o Senhor está preparando para cada um de nós. Por favor, abençoe cada pessoa que está nos acompanhando, que a tua bênção alcance cada um deles, cada uma das pessoas que estão nos acompanhando. E fica conosco, nos ajude a entendermos cada vez mais este assunto tão importante que é o tema do fim, o que o livro do Apocalipse apresenta para nós, e que possamos também ensinar isso a outras pessoas. Nós nos colocamos nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, a tua direção, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Adenilton, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal. Amém. Semana que vem tem mais estudos, mais aprofundamento aí no Apocalipse, e fica de novo aqui o convite para que você assista sexta-feira pela manhã, até o fim da manhã, o vídeo é disponibilizado, o Lições da Bíblia é disponibilizado no canal no YouTube do Lições da Bíblia. E à noite, às 21 horas, e de manhã, no sábado, às 7 da manhã, você tem ali no canal da TV Novo Tempo o Lições da Bíblia. Assista, aproveite esse conteúdo, e que o Apocalipse nos encha de esperança. A você que nos acompanhou, um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.